Bem, pessoal, boa tarde para os amigos do canal Xamanismo Quatro Ventos. A gente vai falar de um tema hoje que é bem importante dentro do Caminho Vermelho, que são os animais de poder, os aliados e os totens, né? As diferenças que tem entre eles, porque a gente sabe que às vezes em alguns livros, em alguns comentários é falado como se fossem sinônimos, né? Como se animal de poder, animal totêmico fosse tudo a mesma coisa. E na verdade não é. Né? O animal de poder, ele é uma energia pessoal, individual. E na verdade a gente tem um só animal de poder, que ele nos acompanha já desde o período que nós vamos nascer nesse mundo. Né? Ele, quando a gente surge nessa existência dentro do ventre de nossa mãe como um ser humano, esse espírito se aproxima para se fundir à nossa natureza. Né? Então ele nos acompanha às vezes nessa vida e às vezes nos acompanha já em várias outras vidas, dependendo se às vezes daquilo que nós temos para fazer, a nossa missão de alma, porque ele é muito ligado à nossa missão de alma, se nós de fato estamos no caminho, estamos realizando, estamos fazendo. Ele também é um orientador, ele é um professor para nós, porque a medicina dele, por exemplo, é intimamente ligada às vezes a qualidades que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Ele não é só um guardião no sentido de nos proteger das coisas, que ele também faz, mas ele é um orientador, e a medicina, que são as qualidades dele, é às vezes aquilo que nós temos e não estamos usando adequadamente, ou precisamos desenvolver na nossa natureza. Tá? Esse é o animal de poder, que ele tem essa peculiaridade. Né? Outra coisa que é importante e compreender é que os animais de poder, eles podem estar ligados a várias partes do mundo, não só, por exemplo, animais do hemisfério norte. Né? Por exemplo, pessoas no Brasil, digamos que só tenham animais de poder ligados ao hemisfério norte, só lobos, ursos, cavalos, alces, águias. Não é uma coisa assim. Depende muito, às vezes, da missão, da hierarquia familiar, de uma série de contextos para serem esses animais. Também poderão ser animais aqui do hemisfério sul, aqui do Brasil. Poderão ser papagaios, poderão ser arpias, gaviões, onças, jacarés, lobo-guará. Né? Por que isso ocorre? Também, em parte, às vezes, porque a forma de procurar e de revelar o animal de poder tornou-se hoje muito simplificada no geral. As pessoas veem um vídeo no YouTube com uma experiência que é passada e sai fazendo. E dependendo do conteúdo de crenças que ele tem na cabeça dele, vai sair aquele animal, ou aquele que ele gostaria que fosse. E nem sempre é assim. Né? Porque é muito difundido o xamanismo no Brasil, o xamanismo dos nativos norte-americanos, com todos aqueles animais que tem na América do Norte. Então isso, querendo ou não, isso pesa muito na hora das pessoas terem uma visão do que seja. Por isso que o processo para se saber o animal de poder, normalmente, tradicionalmente, era feito por um xamã. Não era você que viu o teu animal de poder, era o xamã que sabia fazer a leitura, que era revelado para ele, através do espírito, qual era o teu animal de poder. E também hoje você pode até ser conduzido numa jornada, mas tem que ser conduzido numa jornada por um xamã, por um praticante experiente. Porque senão o que acontece? Você vai simplesmente chegar com um conjunto de crenças que você tem, do que você supõe ou acha que é, e vai ser aquele animal. Por exemplo, eu quero que seja um leão, ou quero que seja um urso, ou quero que seja um lobo. E às vezes você não tem nenhuma das medicinas, nem das características de nenhum desses animais. Então esse é um ponto importante a ponderar do animal de poder. Né? Que não é simplesmente uma coisa que nós gostaríamos ou nós escolhemos. Na verdade, nós somos escolhidos. Ele nos acompanha às vezes há muitas encarnações. E a medicina dele são as qualidades e habilidades que ele tem. Outra coisa a ser entendida é que animal de poder, ele não é exatamente o animal como tem na natureza. É mais próximo, como se fosse um nosso gêmeo, digamos assim, né? Nosso gêmeo espiritual. Então esse espírito, ele pode assumir a forma de um animal, sim, mas também pode assumir outras formas.
Dependendo às vezes do caminho de cada um, ele pode ter uma forma luminosa, ele pode ter a forma de um espírito ancestral da linhagem familiar, um espírito ancestral da natureza. Então ele poderá ter a forma de um animal ou não. Isso é importante compreender também. E também assim, existe no xamanismo muitas tradições. Não existe uma tradição só, uma regra fixa. Tem alguns, por exemplo, que é comum a pessoa, o meu animal de poder é X, revela qual é o animal de poder. Em algumas tradições do xamanismo é terminantemente proibido você revelar qual é o teu animal de poder. Por quê? Porque o animal de poder está intimamente ligado à tua energia vital, à tua alma. Então, algumas dessas tradições têm receio de que se você tiver um inimigo e ele souber qual é a natureza do teu animal, ele pode te prejudicar através disso. Então, em muitas tradições não é revelado. Você não revela para todo mundo, meu animal é esse, aquele ou aquele outro. Não. Mas isso depende muito da tradição, da onde você vive, de como você convive. Não adianta também outra coisa, só você saber qual é o teu animal de poder. Eu gostaria de saber. Para quê? Porque na verdade o teu animal de poder é ligado à tua natureza, à tua energia vital, à tua proteção pessoal. Você saber dele, você tem que aprender a trabalhar com ele. Aprender a trabalhar com a natureza dele, com aquilo que são a medicina dele, as qualidades que ele tem. Então só o saber não adianta nada. Você saber que o teu animal é um tigre, é um leão, é um urso, é um lobo, uma águia, uma arpia, não adianta. Porque você vai precisar de algumas práticas que chama de integração. Você vai precisar se integrar à natureza dele. É como se houvesse uma fusão entre você e ele para se tornar um só. Aí essa energia do animal passa a realmente ter algum efeito e trazer benefícios para você com essa fusão. Só você conhecer, saber, não vai mudar nada. Outra coisa importante que nós estávamos falando também, totem. O totem, ele é ligado geralmente a grupos familiares. Quando se refere a totem, ele representa a tua hierarquia familiar. Então um totem tem de 5 até 9 animais. Depende do sistema, da tradição, de várias coisas. Ou o momento que eles querem se revelar. Depende do nível de maturidade que você tem, poderão se apresentar alguns e outros vão se apresentar só depois de algum tempo, às vezes de alguns anos. Depende. Tem, por exemplo, o animal que é ligado ao teu pai, a energia masculina e a energia hierárquica do seu pai e da tradição familiar paterna. Outros, a tradição familiar materna, o lado esquerdo, o feminino. Outro é ligado, por exemplo, aos teus contatos com o mundo espiritual. Outros a como você caminha no mundo. Outros qual é que é ligado para você enfrentar as energias das sombras. Às vezes a tua sombra pessoal, ele vai te revelar, por exemplo, aspectos da tua sombra pessoal. Então um totem, esse é o totem de origem familiar, que acompanha você. E esse também tem todo um cuidado para se revelar, para se descobrir, para se ver. Não é uma coisa que você sozinho vai chegar e dizer, o meu totem é isso e aquilo porque eu acho que é. Não. Esse precisa de um processo muito cuidadoso, feito com alguém realmente que tem experiência no assunto, para que isso seja revelado e esse totem ele possa servir para te fortalecer para vários aspectos da tua vida. Para que você possa caminhar no mundo e honrar tuas raízes familiares. Porque esse totem, o totem familiar, ele é ligado à tua ancestralidade e não só você. Por exemplo, o animal que vai no centro do totem é o teu animal de poder, representa você. Mas o que estão em outros posicionamentos, eles representam as tuas raízes familiares, como você caminha no mundo, o que você está fazendo no mundo, como você aprende a resolver determinadas situações no mundo. Esse é o totem. Então não é a mesma coisa que animal de poder. Existe um outro totem, que é o totem que pode ser desenvolvido e criado para resolver determinadas situações específicas na vida. Esse totem é um totem de criação, ele não é o teu totem familiar. Ele é um totem que vai ser resolvido, ele vai ser montado para ajudar você a resolver situações pessoais tuas ou profissionais. Tanto que tem muitas empresas no mundo, inclusive principalmente os Estados Unidos, que têm emblemas com animais, que são animais chefes daquele clã totêmico, que ajuda aquela empresa. Né? Às vezes é uma questão de precisa de uma atitude, precisa de uma visão mais clara. Por exemplo, a águia te dá uma visão mais clara, te permite ver a longa distância,
te permite ver um quadro que você num nível normal não veria, né? Um lobo, por exemplo, ele não é só um professor, mas ele também ajuda a trabalhar em equipe, a trabalhar em grupo, tá? A trabalhar em grupo. Quando você, por exemplo, tem uma empresa, vamos dizer uma hipótese, que você tem uma empresa em que você precisa que todas as pessoas, independente do setor, trabalhem como se fosse uma só para o benefício de todos e da empresa. Um lobo ajuda a trabalhar isso, e assim sucessivamente. Então, esse é um totem criado. É um totem que pode ser criado para desenvolver várias coisas. Ele não é o teu totem pessoal familiar. Esse é fixo. Esse não tem como você mudar, vai aparecer que era animal, pode aparecer um pato, pode aparecer um passarinho, aí você, mas eu queria uma águia, aí não se trata do que você queria, é o que ele representa. Esse totem criado é criado de acordo com as tuas necessidades, ou pessoais, ou empresariais, ou de saúde, ou de relacionamento, depende para que é. Então é um outro processo também. Esses totens, por exemplo, eles podem ser criados inclusive para uma casa. Para proteger uma casa, é um conjunto totêmico que pode ser utilizado para cada peça da casa, para trazer benefícios para a área de descanso, para a área de relacionamento familiar, para a área de culinária, para a área de cura, para a área de interação social. Então, o totem, quando ele é criado, ele pode ser criado para várias coisas diferentes, tá? Outra coisa muito importante é os aliados. Que os aliados, eles também não são o teu animal de poder, e nem o do outro. Eles são um grupo de espíritos animais que eles vêm ocasionalmente para a vida da pessoa para ajudar a resolver um problema específico, porque às vezes você está numa área, numa situação, seja pessoal, profissional, de saúde, que está fora da alçada do que o teu animal de poder pode te ajudar. Então esse aliado é trazido para ajudar você especificamente naquilo ali. Ele vai ficar com você permanentemente? Não. Ele pode ficar com você uma semana, um mês, 6 meses, um ano, não mais do que isso. Depois ele sai e vai embora. Por quê? Porque ele veio simplesmente para ajudar você com a medicina dele. Veja bem, ele não veio para ele resolver o problema para você. Ele veio com a medicina dele trazer qualidades e forças e princípios que você não está conseguindo ter naquele momento. Entende? Compreende? Então, nenhum deles, nem o totem, nem o animal de poder, nem os aliados, eles vão fazer o trabalho por você. Mas eles vão te trazer força, energia e compreensão através da medicina, das qualidades dele, para que isso seja resolvido. Então, o aliado, ele vem para aquele momento, para aquela situação, que pode ser uma situação de saúde, pode ser uma situação de relacionamento profissional, de relacionamento afetivo, pode ser uma questão espiritual. Então ele vai vir para te trazer a qualidade dele para ajudar você a resolver aquilo. Depois ele vai embora. Então, e isso é importante também compreender dentro dessa área. Por exemplo, isso é a área dos animais de poder, totens e aliados. Mas existem 3 pontos no xamanismo, que é o animal de poder, pedra de poder ou mineral de poder e os vegetais de poder. E esses vegetais de poder não tem nada a ver com as medicinas da floresta. Eles são plantas ou ervas que estão ligadas à natureza vegetal do teu ser. Assim como as pedras ou cristais ou minerais estão ligados àquilo que é a parte mineral do teu ser. Assim como o animal de poder é a parte animal da pessoa. Então existem tudo isso. Então dentro do caminho do xamanismo essa tríade é muito importante, né? Não só o animal, mas também a natureza vegetal do nosso ser e a natureza mineral do nosso ser. Entendendo que a natureza mineral do nosso ser é que nos dá estabilidade, nos dá firmeza para os nossos caminhos na vida, para nossas escolhas e decisões. Por isso, nós conhecermos também nosso mineral de poder é muito importante para isso. Outra coisa, o nosso vegetal de poder nos dá flexibilidade. É o vegetal que nos dá flexibilidade para enfrentar as situações e os desafios que a vida nos traz. Porque sem a estabilidade, sem a flexibilidade, para às vezes poder se dobrar para enfrentar situações difíceis, nós não conseguimos superar. E o animal de poder, ele representa a ação, o movimento na nossa vida. Então nós temos essa tríade, né? Estabilidade, flexibilidade e ação. Então é importante conhecer os 3.
Hoje nós estamos falando alguma coisa sobre os animais de poder, porque evidentemente isso não é tudo, tem muito mais do que isso. Mas hoje, só para dar uma chamada para um entendimento maior, né, que eu abordei nesse assunto, porque inclusive, veja bem, tem muitas tradições diferentes dentro do caminho vermelho, né? Algumas que enxergam os animais, por exemplo, com um determinado olhar, como mestres, como professores. Outras tradições, que nem os Shipibo da América do Sul, eles enxergam que as árvores são os grandes mestres, que quando um xamã, um aprendiz de xamã precisa aprender, ele vai aprender com os espíritos das árvores, não é com o espírito de um animal, nem com uma outra pessoa, com os espíritos das árvores. E tem outras tradições que mandam nós ouvir a sabedoria das avós pedras, ir para a natureza e ouvir o que as avós pedras nos falam. Então tem diferentes tradições de xamanismo, então não é todos eles iguais. Isso é um ponto importante, não é todas as tradições que vê tudo igual. Inclusive os papéis dos animais também tem diferença entre diferentes tradições. O que eu abordei aqui hoje foi uma maneira transcultural de visão desses processos com os animais de poder, com os aliados e com os totens. É uma regra geral para todas as tradições xamânicas? Não. Mas é a forma mais aceita em praticamente todas. Não todas, mas em praticamente todas. Então, isso é muito importante que vocês pensem, reflitam sobre isso que eu estou falando, né? Que eu acho importante como uma base de orientação para todos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês têm os contatos aí, vocês entrem em contato comigo para tirarem dúvidas, fazerem o questionamento, as perguntas, que eu vou responder na medida do possível, o mais rápido possível. Beleza? Um abraço para todos.